Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar numa análise super instigante sobre uma das figuras mais debatidas da história. O foco aqui é um artigo do economista Murray N. Rothbard, publicado pelo Instituto Mises Brasil, que traz uma perspectiva bem crítica sobre Karl Marx. A ideia dessa nossa análise é explorar de forma totalmente imparcial os contrastes absurdos que o autor aponta entre a realidade que Marx vivia no dia a dia e a ideologia pública que ele fundou. A fonte que estamos usando faz uma desconstrução ferrenha daquele mito em torno do homem, argumentando que a vida pessoal dele, na verdade, batia de frente com os ideais socialistas e comunistas que ele mesmo pregava. É uma chance fascinante da gente entender como a biografia de um pensador pode ser cheia de paradoxos gigantescos quando comparada com a própria obra dele. Certo. Então vamos ao que interessa. O nosso roteiro hoje vai passar por 5 pontos centrais para desmistificar essa história: raízes religiosas, radicalização e poesia sombria, o paradoxo do dinheiro, o financiador burguês e, por fim, as contradições familiares e morais. Vamos começar pela parte 1, raízes religiosas. Olha só que interessante. A primeira grande contradição que o material traz é a transformação ideológica extremamente rápida do Marx. A família dele tinha toda uma ascendência de rabinos, mas o pai acabou se convertendo ao luteranismo lá em 1816. E, surpreendentemente, até 1835, quando estava terminando a escola, o jovem Karl Marx escrevia ensaios super dedicados com conteúdo cristão ortodoxo fortíssimo. Só que aí ele vai para as universidades de Bonn e depois de Berlim entre 1836 e 1841 e acontece uma ruptura drástica. Lá ele tem contato com os jovens hegelianos de esquerda, que era uma galera radical batendo de frente com a religião e o Estado. E isso serviu como um verdadeiro estopim para radicalizar o pensamento dele, trocando aquela devoção cristã por uma mentalidade focada totalmente na revolução. O que nos leva à parte 2, radicalização e poesia sombria. O artigo argumenta que essa guinada na universidade abriu as portas para um demônio da ambição tomar conta da mente do jovem filósofo. E a fonte faz uma distinção muito importante sobre o chamado ateísmo militante dele. Sabe, segundo Rothbard, não é só uma questão de não acreditar em Deus. Na visão do autor, esse ateísmo militante funciona quase como se a pessoa acreditasse que o Criador existe sim, mas com o objetivo supremo de odiar e destruir esse Criador. O texto liga essa visão de mundo diretamente ao comportamento psicológico do Marx, mostrando uma mentalidade quase messiânica, mas focada na destruição da ordem e de todo o mundo material. Para embasar essa análise psicológica, o artigo resgata os poemas obscuros que o Marx escreveu na juventude. Saca só esse trecho. Mundos para sempre eu destruiria, já que não posso criar nenhum outro mundo, já que meu clamor ninguém perceberia. Essa citação mostra de um jeito muito forte o que o autor chama de megalomania e a sede de destruição que o Marx já demonstrava desde cedo. E isso ilustra brilhantemente o que vem a seguir. No poema O Violinista, que inclusive ele dedicou ao próprio pai, a linguagem fica ainda mais extrema. Ele diz: "Com Satanás fiz meu acordo. Ele escreve as partituras e marca o compasso. Eu toco e canto a marcha da morte." É simplesmente fascinante notar, por esses versos, que a mente dele já estava carregada de um ressentimento muito obscuro e destrutivo, muito antes de sequer pensar em teorias econômicas sobre luta de classes ou capital. E tem mais um detalhe super curioso que a fonte destaca: uma inversão bíblica na obra Eulané, que foi um drama poético que ele não terminou. Se a gente olhar bem, o título Eulané é um anagrama de Emanuel, o nome bíblico de Jesus. E na peça, o protagonista solta um ódio colossal pela humanidade, querendo a ruína absoluta de toda a criação. Mais uma vez, a análise aponta esse padrão contínuo de inverter os valores sagrados e essa atração quase fatal pelo abismo durante a juventude dele. Avançando para a parte 3, o paradoxo do dinheiro. Aqui o contraste fica gigantesco. Publicamente, nos textos teóricos, Marx definiu o dinheiro como um fetiche, um mal absoluto, a prostituta universal da humanidade. Mas nos bastidores, o artigo aponta que ele tinha uma dependência financeira crônica. Os relatos mostram que desde as broncas que ele tomava do pai por gastar demais, até a vida adulta, ele estava sempre implorando por dinheiro para manter um estilo de vida luxuoso. Ironicamente, ele exigia montanhas do exato recurso material que ele repudiava em público. Parte 4. O financiador burguês. É aqui que entra Friedrich Engels. A história lembra dele como o grande parceiro intelectual de Marx, mas o artigo apresenta o Engels sob uma ótica muito mais prática. Ele era o financiador burguês que mantinha a ideologia anticapitalista viva. Para a gente entender o tamanho dessa dependência, pensa bem. 72 libras era a renda média anual dos 10% mais ricos da Inglaterra naquela época. Era dinheiro pra caramba, renda da elite mesmo. Então, o ponto crucial é este próximo número: 400 a 500 libras.
Segundo o artigo, era essa quantia que Marx vivia reclamando que precisava todo ano só para sobreviver. A gente está falando de um valor que simplesmente esmaga a renda da elite inglesa da época. Isso revela uma contradição assombrosa entre aquela imagem do defensor sofrido da classe operária e a realidade de alguém que exigia um padrão de vida de altíssimo custo. Para fechar a conta desse paradoxo, vamos olhar para o ano de 1864. O Marx recebeu uma herança enorme de 824 libras e ainda ganhou uma injeção de 350 libras do Engels. Somando tudo, dá inacreditáveis 1.174 libras. E adivinha, a fonte relata que ele torrou absolutamente tudo isso em apenas 2 anos. Mesmo ganhando muito mais que os ricos da época, ele não parava de reclamar que estava sem dinheiro. É uma desconexão bizarra entre o discurso antimaterialista e o jeito que ele lidava com o próprio bolso. E, finalmente, a parte 5. Contradições familiares e morais. O artigo entra num episódio bem pesado sobre como aqueles princípios de solidariedade de classe evaporavam dentro de casa. O acobertamento do filho ilegítimo de Marx. A empregada da família, Helene de Muth, teve um menino. Só que para manter a pose, a respeitabilidade burguesa do seu casamento, a fonte afirma que o Marx nunca reconheceu o garoto. Pior, ele usou a lealdade cega do Engels e o convenceu a assumir a paternidade da criança publicamente, só para evitar um escândalo na própria casa. E a ironia trágica disso tudo é apontada de forma bem dura pelos biógrafos no texto. O menino, Henry Frederick, foi tirado da mãe, rejeitado pelo pai e criado puramente para ser da classe operária. Ou seja, o cara que se autoproclamava o grande libertador global do proletariado, na sua vida privada, abandonou e humilhou o seu único filho de sangue proletário, deixando ele bem longe do conforto burguês que o próprio Marx exigia para si. E as afetações de nobreza não paravam por aí não. O artigo lista várias atitudes que mostram o quanto a vida deles era incompatível com a classe trabalhadora. O Marx dedicou a tese de doutorado ao barão von Westphalen. Ele fazia questão, com muito snobismo, que a esposa Jenny usasse o título de nobreza nascida von Westphalen nos cartões de visita, e até o Engels entrava nessa, recusando-se a casar no papel com as próprias amantes de origem humilde, só cedendo no leito de morte. É uma pilha de detalhes que pintam um estilo de vida que não tem absolutamente nada a ver com a solidariedade proletária. O que nos deixa com uma pulga enorme atrás da orelha para encerrar. Quando a realidade privada de um pensador é totalmente construída explorando as exatas dinâmicas financeiras e sociais que ele condena em público, como é que a história deveria avaliar as teorias dele? Essa é uma questão super provocativa que essa análise da fonte levanta. E, sem dúvida, nos convida a pensar de forma muito mais crítica sobre até que ponto a gente consegue ou deve separar as contradições e falhas humanas do Criador daquela criação gigantesca que ele deixou para o mundo. Fica aí essa reflexão para a gente pensar.